Amigos, meu nome é Vinícius Talon e alguns minutos de atenção do juiz valem mais que a liberdade do réu? Será que seria possível fazer um conflito tendo de um lado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a defesa da liberdade e do outro apenas a pauta do juiz? É justo, é correto que durante a prática forense, nos atos judiciais, se tem uma pressa exagerada apenas para não prejudicar a pauta dos magistrados? Esse tema é extremamente importante para a prática forense. Você já deve ter visto alguma audiência ou já deve ter participado de alguma audiência em que foram ditas frases ou perguntas como: mais alguma pergunta, doutor? Ou já terminou, doutor? Tem mais alguma pergunta para formular para a testemunha, doutor? Isso é extremamente comum. Isso acontece diariamente porque há uma necessidade ou uma aparente necessidade de ditar um ritmo acelerado às audiências para que a pauta não se atrase. São interrogados réus, são ouvidas testemunhas em prazos curtos, não podendo falar nada além daquelas respostas de sim ou não, tal dia, tenho certeza, não tenho certeza, ou coisas parecidas, porque qualquer acréscimo, qualquer frase dita além disso, pode ser rapidamente repelida pelo magistrado, dizendo que isso não é relevante, isso não tem relevância para o caso, somente responda o que foi perguntado e coisas parecidas. Até achamos estranho quando estamos em uma audiência e o juiz tem paciência para ouvir a defesa, não apressa as perguntas, ouve o réu com paciência. Teve até um caso de um réu muito famoso em que foi disponibilizada a audiência nos sites de notícias, Globo e outros sites, e vendo aquela audiência em que o interrogatório foi levado durante vários minutos, praticamente uma hora, chego a questionar: por que isso não é o comum? Porque em cada depoimento, em cada audiência, em cada interrogatório, não se pergunta tudo, ou o réu não tem a oportunidade de falar tudo que ele acha relevante. Normalmente, no final dos interrogatórios, os juízes perguntam para o réu: você tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Você gostaria de falar mais alguma coisa em sua defesa? E se o réu começa a falar alguma coisa dizendo sobre a vida dele, sobre as condições pessoais, sobre a família, sobre o que levou ou não a praticar esse crime, ele é rapidamente cortado. Isso daí não tem relevância para decidir esse caso, isso não tem nada a ver, isso daí será apurado em outro processo, isso daí não tem relação com isso que estamos conversando aqui hoje. E isso é um grave problema, porque a gente vai se acostumando com esse ritmo acelerado, achando que isso é o correto, ou que pelo menos deve ser assim, ou pode ser assim. E esse é um grande equívoco. Não podemos continuar achando normal esse tipo de coisa. Não podemos nos assustar quando um juiz tem paciência para ouvir o réu, quando o juiz tem paciência para esperar a defesa formular as suas perguntas. É estranho que quando o Ministério Público está perguntando, às vezes demora um pouco, começa a folhear o processo, começa a olhar as suas anotações e ninguém tenta apressar o Ministério Público. Mas quando a defesa fica 2, 3 segundos olhando para o processo, vendo algum detalhe para a próxima pergunta, rapidamente alguém pergunta: já acabou? Tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar então, doutor? E esse é um grave problema. Causa espanto quando acontece algo que é diferente desse ritmo. E isso é algo com o que não podemos nos acostumar. No dia a dia de várias comarcas, esse ritmo acelerado vai fazendo com que os atores jurídicos, advogados, defensores, membros do Ministério Público, pensem que isso deve ser assim. Pensem que o atraso da pauta do juiz é algo grave, é algo que pode gerar alguma represália, que o juiz pode querer punir aquele que tenta atrasar a sua pauta, que tenta fazer mais perguntas do que o necessário, entre aspas, o que é necessário ou não, apenas o caso concreto pode
dizer, ou quando o advogado não concorda com a inversão na ordem da oitiva das testemunhas, ou quando não concorda com a realização da audiência sem a presença do réu preso. Às vezes pensam que se não for assim, o juiz não vai gostar. Mas aí eu pergunto, e o contraditório, e a ampla defesa, e o devido processo legal, e a defesa da liberdade, e a defesa das prerrogativas da advocacia? Porque a advocacia tem várias prerrogativas que poderiam ser invocadas para que ela tenha a palavra, possa perguntar, não sendo apressada, não sendo cobrada para que encerre aquela quesitação, aquelas perguntas de uma forma incompleta. É a defesa que tem que avaliar se ainda há algo a perguntar, sem nenhuma pressão de quem quer que seja. Geralmente, as audiências são marcadas em curto espaço de tempo, em curto período, e durante esse tempo da audiência ainda ouvimos essas várias frases. Principalmente as testemunhas ouvem essas frases, como por exemplo, só fale o que for perguntado, isso daí não é relevante, isso não foi perguntado, ou qualquer outra coisa. As testemunhas muitas vezes ficam intimidadas, porque logo no início do depoimento, quando tem uma pergunta, respondem aquilo que foi perguntado e tentam fundamentar a resposta, tentam dar uma contextualização àquela resposta. E nesse momento o juiz já, em alguns casos, interfere, faz uma interferência nesse depoimento, dizendo para a testemunha. Pode ser objetiva, pode dizer apenas o que foi perguntado. E aí, essa testemunha deixa de falar muitas coisas que poderiam ser relevantes para o caso. É como se o juiz estivesse incentivando eventual falso testemunho. É óbvio que aqui é apenas uma analogia, mas é como se o juiz estivesse incentivando algo que, se a testemunha fizesse voluntariamente, ela poderia praticar falso testemunho, se negando a dizer algo ou deixando de dizer algo que ela sabe e que é relevante. Eu até tratei recentemente em um outro vídeo sobre o falso testemunho e que é um crime passível de participação, apesar de não ser possível a coautoria. Mas isso não é relevante aqui. O que nos interessa é que, a todo momento em que uma testemunha tem alguma interferência no seu depoimento, para que ela fale menos, para que ela saiba que aquilo não é importante, o que vai acontecer é que ela está sendo incentivada a parar de falar, a responder apenas com sim, não, ontem, vi, não vi, sei quem é, já ouvi falar, falaram por aí e nada mais, sem contextualizar, sem dizer algo que ela possa saber, mas que não foi perguntado. Às vezes, uma pergunta para a testemunha poderia permitir uma outra resposta que levasse a alguma conclusão importante para a autoria, para a materialidade, mas por esse tipo de corte acaba evitando que aquela testemunha fale mais ou fale o necessário, o que ela sabe realmente. Não podemos admitir que, para não atrasar a pauta, o juiz interrompa a testemunha ou até o próprio advogado que está fazendo a pergunta, violando a sua prerrogativa básica de exercer a profissão. Faz parte do exercício da profissão, do exercício da advocacia, realizar perguntas para as testemunhas. E eu sei que alguns podem pensar, bom, temos o poder de polícia do juiz, que é para administrar a audiência. Só que esse poder de polícia não pode, de forma alguma, afastar o contraditório e a ampla defesa. Não pode inviabilizar que o advogado ou até o membro do Ministério Público faça uma pergunta que é cabível ou pense na pergunta que deve ser feita. É óbvio que devemos nos preparar para a audiência e levar perguntas já formuladas na cabeça ou no papel, mas dependendo da resposta dada pela testemunha na audiência, pode surgir a necessidade de formular um outro tipo de pergunta. Então, muitas vezes as perguntas surgem na audiência a partir de uma resposta anterior da testemunha. E isso tem que ser avaliado, se faz ou não a pergunta, naquele curto espaço de tempo, naquele curto período em que, para o juiz, são 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, a pauta que atrasa aqui, uma audiência que fica para amanhã, uma audiência que não dá para ser realizada, que a pauta está apertada e deve ser marcada outro dia.
mas para o réu pode dizer, pode ditar a sua vida e a vida dos seus familiares durante 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da pena prevista para aquele crime que está sendo analisado no processo. E outra coisa, em relação àquelas audiências dos fatos sujeitos à Lei Maria da Penha, temos aquelas audiências em que a vítima falará se quer ou não renunciar, se mantém a representação ou se deseja renunciar na audiência. E em muitos lugares, essas audiências são marcadas a cada 5 minutos. Às vezes, se você olhar na pauta, tem até audiência no mesmo horário. 3 horas da tarde, audiência entre fulano e ciclana. E 3 horas da tarde também, audiência entre outro casal, que também está ali para um processo, para uma audiência relativa à Lei Maria da Penha. Isso é equivocado, é como se fosse apenas o momento de dizer represento, mantenho a representação ou desejo renunciar, sem considerar toda a necessidade de discutir o caso, de tentar uma justiça restaurativa em alguns casos. É buscar mais do que apenas saber se deseja prosseguir ou não com o processo, mas também entender o que está acontecendo, como o sistema judicial pode ajudar naquele caso, naquele conflito, porque esse é um dos escopos da jurisdição, mas acaba sendo desconsiderado por meio de audiências marcadas a cada 5 minutos, em que fica um jogo ali como se fosse um grande jogo com o tempo passando a cada segundo para ver se consegue ou não cumprir a meta de fazer a audiência apenas naquele tempo, todo mundo assinando o termo de audiência e saindo para entrar o próximo investigado e a próxima vítima para a próxima audiência. Isso é um grande equívoco. Afinal, será que alguns minutos de atenção do juiz valem mais do que muitos anos de uma potencial condenação do réu? Será que esses minutos valem mais do que a pacificação social, que é o objetivo que tantos defendem para o processo penal? A justiça restaurativa, a necessidade de tentar ali resolver aquele conflito. Por isso que não podemos admitir ouvir a defesa, ouvir as testemunhas com calma, com paciência, ouvir o que o réu tem a dizer no seu interrogatório, não é um favor, é, na verdade, o cumprimento de um dever funcional. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.